Talvez essa seja a pergunta mais esperada pelos incorporadores, porque é um entretenimento maior do hotel, ele costuma ser a piscina. Quando não se há a piscina, provavelmente o hotel está em uma região turística, ele está em uma região litorânea, então está próximo do mar, e as famílias também vão no mar, ou seja, tem a ver com água, certo? Agora nós estamos falando sobre contaminação na água. Então, a pergunta se é possível mergulhar. A resposta clara é que ainda está tudo, ainda existem muitos estudos a caminhos, certo? Então, claro que vai ter uma corrente que diz que sim, e outra corrente de cientistas que dizem que não, mas como a gente bate sempre é que tudo depende muito do local. Então, os dados que nós trabalhamos, porque nossa empresa trabalha com dados confiáveis, nós encontramos no Conselho Superior de Inovação de Ciência e Tecnologia da Espanha, que é um país que já está saindo agora, certo, da quarentena, ele já está começando a abrir os hotéis, e eles trouxeram informações muito pertinentes. E a primeira informação em relação a piscinas é que o próprio uso dos agentes desinfectantes, que é o que a gente chama do desinfetante, certo? Que se usa na limpeza das piscinas, deixa um resíduo. E esse resíduo, ele é sim importante e ele sim dá a inativação do vírus. Ou seja, segundo estudos recentes, sim, realmente utilizar esses agentes desinfectantes na piscina, ele leva à inativação do vírus. E da mesma maneira, de forma análoga, de forma parecida, a gente dá o exemplo dos aerossóis nas saunas. Porque a gente se lembra que nas saunas também se usa material desinfectante, né? Só que é na forma de aerossol. Então, esses dois produtos, eles sim, até o momento, eles são efetivos para diminuir, para reduzir, ou pelo menos para atenuar o vírus. E quando a gente fala sobre piscina também, e a gente fala sobre sauna, a gente tem que lembrar também do mar, porque é uma atividade de lazer também, certo? E em relação ao mar também, vários estudos, eles entram em questão e eles dizem que pela diluição da água do mar que ela dá no vírus, quando o vírus está na água do mar, e pela alta concentração do sol, pela alta concentração, do sal, isso tudo leva com que o vírus se dilua e que a carga viral diminua. O que significa com palavras práticas? No mar é muito mais tranquilo, certo? No mar, realmente, o risco é muito baixo, porque a própria carga viral diluída, ela não causa problemas. A gente tem que se lembrar também, Fábio e Bruno, que nós estamos num país que ele é tropical, certo? A maior parte do Brasil, ele é quente, então nós temos a radiação dos raios ultravioletas e nós temos as altas temperaturas. Então, isso tudo ajuda a inativar o vírus. Então, não temos problema com a água. O problema da contaminação do coronavírus, como nós já estamos aí sabendo em muitos estudos, isso é sabido pela população geral, é que o coronavírus ele é transmitido pelas secreções respiratórias. Então, por conta disso, é importante continuar usando as máscaras. Nós recomendamos, sim, o uso das máscaras, certo? Porque a máscara, ela é uma barreira física contra as partículas. Então, é recomendado o uso das máscaras e recomendado também o restante dos EPIs e das medidas que a própria OMS já falou em lugares públicos. Então, se a família está querendo utilizar a piscina, a gente vai fazer um distanciamento das mesas da piscina e também, quando entrar na piscina, cada família vai ficar num lugar mais reservado, mantendo a distância. Da mesma maneira, a gente também acredita para a praia ser dessa maneira. Então, cada família na sua mesa, no distanciamento padrão, e quando for entrar na água do mar, máscara e evitar a distância. No que a gente puder evitar a distância no momento, a gente vai fazer isso acontecer. Mas temos que deixar claro que até o momento não houve nenhum estudo que comprovou a transmissão, a contaminação de vírus pela água. Então, são medidas comuns, com todo cuidado, que você pode sim mergulhar e ter esse momento de lazer, já que tanto já foi tirado, né, dos hotéis nesse tempo. Nós temos, tudo depende, como a gente falou, cada caso é um caso, depende da realidade, certo? Que a gente tem que adaptar ao hotel. Então, se for um hotel que ele já seja de um porte maior, que ele tenha condições de investir, a gente realmente acredita em construção de piscinas menores, ou quem sabe, restrição do uso da piscina e utilização das jacuzzis, porque existem muitos hotéis que já têm a jacuzzi, certo? No próprio quarto. E se não houver distanciamento dentro da família, o que eu digo, se houver, por exemplo, o pai, a mãe, 2 filhos viajando, se não
ter distância entre eles na piscina, não tem problema. Pode ficar um montinho familiar dentro da piscina, mas o importante é que pelo menos haja separação entre as famílias, certo? Então, pai, filho, filha, em um canto, aí a gente dá o distanciamento, outra família. Então, é isso. A gente tenta distanciar dentro da piscina, quando a piscina é grande, e quando os hotéis eles têm um porte maior, a gente usa a piscina individual. Na praia, nós não precisamos passar por esse problema, não é porque a praia é imensa, então dá para realmente, para as famílias, elas se manterem separadas. Mas a proposta que nós temos é distanciamento e olhar a situação. A gente vai olhar o tamanho da piscina, o tamanho, o volume da piscina. A gente vai olhar como que estão sendo usados esses agentes desinfectantes, porque tem uma quantidade ideal, tem os produtos ideais, não são todos que matam a microbiota da piscina, certo? Mas é tudo observação, né, que a consultoria traz para a gente saber se é possível ou não o uso da piscina. A piscina, ela é algo realmente que vai ser muito discutido nesse momento, vai ser muito conversada. Por exemplo, o próprio CDC, do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, eles mesmos divulgaram que a piscina, nesse momento, os próprios cloros, né, os mecanismos químicos utilizados para a água, né, para combater os micro-organismos, ele é capaz de inativar o vírus. Só que, entretanto, a gente precisa ter uma outra série de fatores que não vão ser capazes, nesse momento, de serem inibidos pela água da piscina, que é o próprio tipo de uso da piscina. Quando você está numa piscina ali, muitas vezes você não tem como evitar ser molhado, ou, por exemplo, tem ali uma brincadeira, vai molhar a sua máscara. Então, a máscara ela é justamente para impedir que os micro-organismos entrem nas suas cavidades. Só que, por exemplo, se eu estou com uma máscara que está molhada e ela está começando a molhar a sua parte interna, ela já perde o seu fator de proteção. Ela já facilita a contaminação nesse caso. Então, o que vai ser muito necessário nessa questão da piscina vai ser realmente adotar um manejo, uma fiscalização, uma vigilância altamente grande das piscinas pela parte do hotel. Então, o próprio hotel, nesse momento, ela vai ter que ter uma observância maior com isso, se ela pretende reabrir aquela parte de entretenimento. Ou tem alguns hotéis, por exemplo, que ao invés de reabrir a piscina, tem adotado outras formas, como as jacuzzis, por exemplo. Mas é claro que a gente sabe que a gente vai ter empreendedores menores, né, que preferem ter uma economia de reutilizar a piscina. Então, nesse momento, ele vai ter que adotar medidas de quantidade de pessoas na piscina. A gente não vai poder aglomerar nas piscinas, a gente não vai ter como deixar todo mundo na piscina. Então, a gente vai ter que, a depender de cada hotel, de cada metro quadrado de piscina, fazer um pré-estabelecimento de quantas pessoas podem utilizar por momento, quantas famílias, o distanciamento mínimo entre as famílias, as formas que as famílias devem utilizar a piscina. Então, assim, o que é que tem que ter em mente? Não é só entrar na piscina, não é mergulhar, não é utilizar como a gente utilizava antes. Quem é que vai entrar na piscina e não vai querer dar um mergulho? Então, ela tem que ter muito cuidado com isso nessa parte, entendeu? Porque a gente sabe, o vírus, ele não está na água do cloro, mas ele pode estar em outro local, como um ambiente atmosférico, entendeu? Então, se eu tiver muito próximo também de um contato com outra pessoa, talvez aquela superfície de contato que eu tive com ele não foi um tempo suficiente, talvez, para inativar o vírus. Pode acontecer, o vírus está o tempo todo em mutação, ele pode criar uma resistência de tempos maiores. Então, na verdade, o que precisa ter é um manejo correto de utilização de piscina, ou seja, uma reeducação dos hóspedes por parte do hotel, ou seja, criar planos de utilização, reeducação, informativos, estabelecer normas para utilizar. Se a pessoa não obedecer às normas, certamente ela vai ter que sair daquele ambiente. Exatamente. Então, na verdade, quando a gente fala piscina, a gente tem que estar atrelado ao mesmo tempo manejo. Piscina, e manejo. Treinamento. Exato. Você tem que criar um manejo para a utilização da sua piscina se você quer abrir. Não é simplesmente abrir, estabelecer um distanciamento e falar que tem que utilizar a máscara. Não, isso aí não vai ser suficiente. Tem que criar um manejo de como vai fazer isso, quantidade de pessoas, estabelecer normas, como utilizar, como ter uma rotina de utilização daquela piscina.
Justamente porque o nosso foco é manter a segurança. Se a gente mantém a segurança de um hóspede, de um funcionário, automaticamente a gente está mantendo a segurança do empreendedor. Esse é o principal objetivo.